Galera, mais um vídeo para vocês aí do quadro-chave do ciclismo. A gente tem o intuito de passar para você que quer começar a pedalar ou que começou, mas não teve continuidade no ciclismo, mesmo que você ainda não tenha bicicleta, quer começar de uma maneira correta, sem depender de ninguém, fica com a gente, que hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a bicicleta de modo geral e todas as peças que compõem esse equipamento, beleza? Então fica nesse vídeo. O que eu acho importante que você entenda de todas as peças que compõem a sua bicicleta? Porque assim, quando a gente conhece o equipamento que a gente utiliza, você fica com mais segurança de utilizá-lo e você sabe, por exemplo, detectar pelo menos onde é que está o defeito, um problema, aonde precisa-se de uma melhoria, aonde precisa, por exemplo, fazer um upgrade ou fazer um conserto, um reparo na sua bicicleta. Quando você entende, você já sabe mais ou menos localizar, por exemplo, aonde está o problema da sua bicicleta. Além de que quando a gente conhece o equipamento, a gente sabe do funcionamento melhor, a gente sabe aonde que a gente pode imprimir uma velocidade ou trocar uma peça para que a bicicleta, por exemplo, fique mais veloz ou que a bicicleta fique mais confortável para a gente, onde ela fique mais anatômica, tudo isso daí, beleza? Então, esse vídeo é um geralzão, a gente não vai aprofundar em cada peça, mas a gente vai passar todas as peças da bicicleta para vocês, o que é nomenclatura, aonde se encontra, beleza? Então, fica aí. Seguinte, vamos começar pelo quadro. Quadro da bicicleta a gente chama do corpo da bike, é o que vai dar o desenho da bike, é toda essa estrutura aqui, ó. É a peça maior da bicicleta, beleza? Aqui o quadro ele tem uma importância gigantesca, é o principal ponto onde você deve atentar, por exemplo, ao comprar a bicicleta. Não só pela qualidade, pelo material que é utilizado, porque a gente sabe que existe quadros de aço, de alumínio, de carbono, até de titânio existe, mas por conta da geometria, porque é o quadro que vai indicar se a bicicleta vai, por exemplo, vai ser uma bicicleta mais agressiva, ou mais confortável, ou mais arisca, tudo isso daí da geometria do quadro. Então esse daqui é a peça que a gente chama de quadro, que é o corpo da bicicleta. Vamos aqui para o garfo ou suspensão, certo? Essa parte onde fica aqui na frente, é onde amortece aqui os impactos da bicicleta. Existem quadros de amortecedor, que é esse daqui, onde ele vai absorver os impactos, porque ele tem uma estrutura que dissipa o impacto aqui na frente da bicicleta, deixando um impacto mais suave para o ciclista, certo? E tem um garfo rígido, que a gente fala, que é o garfo que não tem amortecimento. Mas todos a gente chama de garfo, tá? E aí vai ter as características de cada um. Também vai ter variações de material que é composto, alumínio, aço, carbono existe também, beleza? Então, garfo. Vamos aqui para a parte da frente da bicicleta, também chamado de cockpit. Cockpit você vê muito em carros, tá? A gente chama de cockpit, mas é onde você tem aqui a direção da bike, tá? Esse aqui a gente chama de guidão. Existem vários tipos de guidão de bicicleta, guidão de alumínio, guidão de aço, de carbono. Existem guidões mais altos, mais baixos. A gente chama também o guidões reto, flat ou drop, que é aquele curvadinho que a Speed utiliza, tá? Mas todos eles são guidões, tá? Que é essa parte aqui onde tem a direção da bicicleta. Essa parte onde fixa o guidão, a gente chama de mesa. Muitos utilizam ainda a nomenclatura que chama de cachimbo. Suporte de guidão também é onde vai fixar do garfo para o guidão. Aqui ele está prendendo na espiga do garfo, que aqui ele tem uma espiga aqui dentro, o garfo, e é onde fixa aqui no suporte de guidão. Ele vai também delimitar, por exemplo, se você vai ficar mais inclinado ou vai ficar mais em pé na bicicleta, dependendo de quantos milímetros é o comprimento, o ângulo que ele vai ficar. Se você quiser deixar uma bicicleta mais agressiva, existem ângulos negativos, onde a tua frente vai ficar mais baixa, beleza? Isso aqui a gente chama de suporte de guidão, e ele vai trazer tudo isso aí para vocês, tá? Vamos seguindo aqui na direção da bicicleta. Isso aqui a gente chama de manoplas, punho, tá? É onde vai ter a pegada do ciclista, é uma das principais zonas de contato do ciclista com a bicicleta.
Aqui o que é mais interessante é que a manopla tem uma empunhadura bacana, que não escorregue a mão. Por isso que é tão importante ele ser essa parte aqui, ó, aderente, que fixa bem a mão, não deixa escorregar, beleza? Também é responsável por diminuir os impactos na parte da frente, por isso é tão importante essa questão não só da leveza, mas também de ter um conforto, tá? Para diminuir os impactos do ciclista. O outro ponto que é interessante aqui é a gente falar da peça da bicicleta, que seria esse daqui, ó, alavanca Rectifier. Em algumas bicicletas mais comuns, isso aqui é desmembrado, ou nas bicicletas de freio hidráulico, tá? A maçaneta, que é essa aqui, a alavanca de freio, ele é desagrupada do trocador de marcha. A gente chama também de alavanca, tá? Nesse modelo aqui, que são os modelos mais tradicionais que a gente vê nas bicicletas de alumínio, Aro 29 e tal, esse daqui é o mais comum, que a gente chama de Rectifier, ou a gente chama também de Easy Fire, que é o que é integrado com a maçaneta junto com o trocador, beleza? Então, a nomenclatura, existem dois tipos, né? A variação dele, que é separado, e esse daqui que é integrado, que é juntinho, beleza? Vamos aqui seguindo o quadro. Blocagem de canote. Esse rapaz aqui, ele é responsável pelo ajuste de altura de selim, tá? Geralmente a gente encontra ele de trava, que é esse modelo aqui que facilita o ajuste de altura de selim, e a gente vai ter ele de parafuso, que é interessante. O de parafuso, se você for uma pessoa que não, por exemplo, é só você que utiliza a bicicleta, você não empresta a bicicleta para outras pessoas usarem, tudo, é interessante o de parafuso, porque além de ser mais seguro, ele não fica descendo, nem a possibilidade de afrouxar aqui também, tá? Esse daqui é, por exemplo, se você fazer o uso da sua bicicleta no dia a dia, é muito mais fácil ter acesso ao canote, o selim, e você voltar e não tá mais essa peça lá no canto da bicicleta, pela facilidade que é de você fazer a regulagem ou a extração aqui do teu canote. Já falando aqui, ó, canote é esse ferrinho que fica debaixo do selim, do banco da bicicleta, tá? Existem vários tipos de canote, tá? Também a gente encontra de vários materiais diferentes, tanto alumínio, aço, carbono, mesmo esquema esse produto aqui também, existem vários tipos. O que é interessante é que o material da blocagem seja o mesmo material do quadro. Por exemplo, quadros de ferro, é interessante que a blocagem, ou pelo menos o parafuso, seja de ferro para dar o aperto necessário aqui no quadro, para que ele fixe bem o canote, beleza? Então, por exemplo, você está com um quadro de ferro e a blocagem e a trava sendo toda de alumínio, às vezes não dá a fixação necessária para o canote não ficar se movendo, beleza? Então, o quadro de ferro geralmente utiliza uma peçazinha mais resistente para fixar bem aí o canote da tua bicicleta, beleza? Quadro de alumínio, a estrutura de alumínio é compatível, não tem nenhum problema, você pode utilizar e não vai dar nenhum dor de cabeça aí para vocês. Vamos aqui voltando para o canote, é a peça aonde vai ficar o banco da bicicleta, é o que vai dar o suporte do selim, tá? Existem canotes, como eu falei, de vários materiais, aço, alumínio, carbono, titânio também. E existem vários tipos de fixação aqui no selim. Por exemplo, esse daqui é feito com um parafuso, mas tem outros tipos que são dois parafusos. Tem deles que você permite uma maior regulagem, que a gente chama de micro regulagem. E também existe variação de aonde vai ficar a base do canote, se é aqui na mesma linha do canote, ou para trás, ou mais avançado, tudo isso daí, existe essa variação também. Além de espessuras e comprimentos diferentes de canote. Show? Seguindo aqui, esse daqui é o selim, chama do sela, banco da bicicleta, é um dos, se não for o principal, ponto de contato do ciclista com a bicicleta. É aqui onde você vai ficar sentado, e aí o que é interessante do selim? Comprar de acordo com a largura do seu quadril. Quadril mais largo, selim mais largo, quadril mais estreito, selinho mais estreito, tá? Existe também de vários materiais, ele de espuma, de gel, de
Existe também selins de carbono, também, onde tem essa flexibilidade, selim de couro, entre outros materiais. São vários materiais que são utilizados. E aí, o que acontece? Selins onde você vai passar muito tempo na bicicleta, que é interessante que ele te dê um suporte maior, diferente de selins de performance, onde você, por exemplo, você vai passar poucas horas em cima da bicicleta. São selins que te necessitam que a bicicleta se torne mais leve e você não vai passar muito tempo, por exemplo, com o teu peso aqui. Você vai ficar mais projetado para frente, o teu peso vai estar nas pernas, então cada grama vai contar nesse tipo de bicicleta. E aí vai de acordo com o teu objetivo enquanto ciclista para a escolha do selim, beleza? Então selins, por exemplo, de lazer, geralmente são selins mais largos, onde você vai ficar com o peso mais projetado no quadril. Então por isso que não vai te dar tanto desconforto, por exemplo, quando você utiliza um selim muito largo em distâncias muito curtas. E a gente chama de pedaladas de lazer, porque o teu quadril vai ficar mais em pé, o teu tronco vai ficar mais em pé no selim. Então por isso um selim largo seria interessante nesses casos. Mas por exemplo, quando você usa um selim largo para distâncias de muitas horas pedalando, o bico do selim, quando ele é muito largo, ele vai incomodando na parte interna da coxa, beleza? Então vamos para outras peças aqui da bicicleta. Aqui, ó, a gente chama de relação de marcha, esses três componentes aqui, ó, pé de vela, corrente e catraca, tá? Pé de vela a gente chama também de coroa, engrenagem. Nas bicicletas comuns existe também a nomenclatura a gente chama de monobloco ou Z, que é aquele comum onde não é integrado a coroa junto com o pé de vela aqui, certo? Ele é uma peça e aqui tem uma coroa, quando é uma bicicleta comum, sem ser de marcha. Aqui a gente está lidando com a bicicleta de marcha, tá? A gente chama isso aqui de pé de vela, é o que vai fazer a passagem de propulsão aqui da pedalada para a corrente, e aí passa para a catraca, beleza? E aqui a gente tem a corrente, é onde vai fazer essa transição aqui da potência da potência da tua perna para a engrenagem, no caso a catraca, que a gente chama, ou cassete. Show? E aí o que faz a passagem de marcha é o câmbio dianteiro e o câmbio traseiro. Quem é que vai controlar essas duas pecinhas aqui? É aqui, ó, as alavancas de marcha. Que aí no caso você puxa o cabo aqui, que faz, no caso, a troca de marcha lá embaixo. Eu puxo, você tem a troca de marcha aqui, entendeu? E aí, ó, o câmbio dianteiro é responsável por passar as marchas aqui na pé de vela, e o câmbio traseiro é responsável por passar as marchas aqui na catraca ou cassete, beleza? Aqui na parte interna do movimento central, a gente chama de movimento central, caixa de movimento central. Aqui a gente tem vários tipos, tem ele de rolamento, tem ele de esfera, tem ele também com os rolamentos expostos, que a gente chama de Rolotec, entre outros, tá? E aqui a gente chama de cubo, é o que faz a fluidez aqui das rodagens, dela conseguir se movimentar de uma forma mais fluida, tá? O cubo aqui, na parte interna dele, existem cubos de esfera, cubos de rolamento e cubos mistos também, que mesclam esfera e rolamento, tá? Disco de freio, que ele vai ficar fixo aqui no cubo, ele é parafusado no cubo, tá? Aqui. E aqui é a pinça de freio, onde vai fazer a frenagem. Nas bicicletas comuns, a gente vai ter o freio pegando aqui na lateral do aro, tá? E aí tem um pino no quadro, onde os freios a gente chama aquele freiozinho V-brake, e aí faz a encosta, no caso, as sapatas de freio, as tamancas também chamado, no aro, e aí faz a frenagem. E aqui a frenagem é feita pelas pastilhas de freio no disco. A pastilha de freio se encontra dentro do caliper, no caso da pinça de freio aqui, beleza? E aí como que esse rapaz aqui se movimenta? Através de um cabo que é puxado lá aqui em cima, ó, na alavanca de freio, tá? Na maçaneta de freio, aqui é onde faz a frenagem, que movimenta, por exemplo, vou mostrar aqui, ó, a pinça de freio. E aqui é o conduíte, que é o que envolve o cabo,
beleza? E aí você faz tanto a troca de marcha aqui, quanto a frenagem da bicicleta. Show? Ah, a gente esqueceu de falar aqui da caixa de direção. É as pecinhas que ficam aqui dentro do copo de direção que faz esse movimento aqui da bicicleta, que permite você ter essa flexibilidade aqui na frente da bike, tá? Também existem esses movimentos de esfera, de rolamento, de rolete, entre outros aí tipos, tá? Essas aqui são as argolas que fazem a altura, deixam mais alto, mais baixo. Aqui é a frente da bicicleta, também vai delimitar como é que vai ficar o teu posicionamento na bike. Show? Vamos aqui para a rodagem da bike. Já falei dos cubos e esses ferrinhos aqui, ó, que tem, a gente chama de raio. São os raios do aro da bicicleta, tá? E aí isso daqui vai depender de como que é a altura da flange aqui do teu cubo e a altura do aro também. Se o aro for mais alto, o raio tem que ser menor, porque a distância vai ficar menor entre o aro e o cubo, tá? E aí quem vai delimitar o tamanho do raio é o aro e o cubo que você vai utilizar, beleza? Já falando aqui é o aro da bike, tá? Tem algumas pessoas mais antigas que chamam ainda de janda, tá? Mas é o aro da bicicleta. Existem aros também de alumínio, de carbono, de aço, de ferro, né, no caso. E aí, por exemplo, esse daqui são duas camadas aqui na parte interna. Se a gente for serrar, esse aqui são duas camadas de alumínio aqui que compõem, por exemplo, esse aro. Mas existe aro de apenas uma camada. Dentro do aro a gente vai o que? Tem uma câmara de ar aqui dentro do pneu, tá? Aqui é o pito da câmara de ar, onde você vai encher o pneu da sua bicicleta. E aqui dentro tem uma câmara que faz o pneu inflar. Show? E aí esse daqui é o tão conhecido pneu da bicicleta, tá? É um pneu com câmara de ar, esse modelo aqui. Existem pneus que são sem câmara de ar, no caso não precisa desse artifício aqui. No caso o pneu é totalmente oco, não tem nada dentro, é só o pito ali, e aí você consegue encher sem a necessidade da câmara de ar. Porém esse modelo aqui é com câmara de ar. Outro ponto outra peça que compõe a bicicleta que não está nessa daqui, porque é uma bicicleta de mostruário, é o pedal. O pedal da bicicleta, onde você vai pôr o pé aqui, tá? É uma das áreas de contato do ciclista, que no caso manopla, pedal e selim são as três pontos de contato principal do ciclista, onde você vai ter o apoio do pé na hora de pedalar. Show? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aberto a mente de vocês aí para os componentes que estão aí na sua bicicleta, que às vezes a gente nem tem conhecimento, tá? Do que é que compõe o equipamento, a bike, que a gente olha assim e pensa que é só o selim, as rodas, o guidão, o quadro, e às vezes a gente se surpreende com tanto de coisa que é composta aí na sua bicicleta. E eu acho que é muito interessante que você atente para pelo menos conhecer, saber um pouco mais, como eu disse, abrir a mente para o que está ali integrando o seu equipamento, para que você realmente tenha mais segurança ao pedalar. Se você gostou, galera, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. É muito importante essa interação entre a gente. O nosso WhatsApp, telefone fixo, o nosso Instagram e o nosso site vai passar aí embaixo aí para vocês. Ficou com alguma dúvida, só falar com a gente. Nosso telefone, tudo vai passar aí. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.